Medo é bom ou ruim, segundo a medicina chinesa? Bem, o medo, na verdade, é um instinto de sobrevivência. Existe um medo de ficar sozinho, então a gente se movimenta para procurar uma companhia. Existe também o medo de altura, então a gente se esconde, se afasta da beira do abismo, por exemplo. Existe também o medo de voar. Cá entre nós, não temos asas, mas por isso usamos a nossa inteligência para formar instrumentos que nos possibilitem nos transportar e viajar a longas distâncias em um curto espaço de tempo. Aviões, jatos, foguetes. Mas, enfim, temos ainda medo de fracassar. Isso é bom, porque nos movimenta a sair da nossa zona de conforto. Por outro lado, existem as graduações de medo exacerbadamente nocivos. E isso faz com que hajam fobias, haja outras condições não muito legais para as nossas vidas. Bem, no vídeo de hoje a gente vai formar um panorama maior sobre o medo na medicina chinesa. Para início de conversa, os rins, ou o Shen, são os órgãos dentro da medicina chinesa que organizam toda essa estrutura do sentimento chamado medo. Seja esse medo de ficar sozinho, esse medo de ser atacado, entenda o medo como um instinto de sobrevivência. É a coragem, é a força de vontade, é o agir. É esse sentimento que está armazenado, que é captado pelo Shan, que é o rim. Bem, uma observação principal. Os rins não são os rins dentro da medicina ocidental. Os rins da medicina chinesa, eles contemplam mais funções, tanto aquelas orgânicas, fisiológicas dentro da medicina ocidental, quanto as fisiológicas e energéticas. Vale ressaltar também que as adrenais, que são glândulas acima dos rins, ou também chamadas de suprarrenais, fazem parte de todo o conceito do rim. Então, olha que interessante. Qual é o hormônio do medo? É a adrenalina. Onde ela é formada? Na região medular das adrenais. Então vejam que os chineses antigos, eles percebiam essa relação entre os rins, o complexo rim mais adrenal, e o medo. Bom, existe também o equilíbrio água-fogo. Por exemplo, o órgão água são os rins, o órgão fogo, o coração. Os clássicos da medicina chinesa, e até mesmo os grandes clássicos da literatura mundial, da cultura mundial, organizam o corpo e deixam o coração com lugar de destaque. Não somente uma bomba peristáltica para movimentar o sangue e circulação do mesmo. Não. É ali que se concentra a alma, a mente e a própria consciência do ser humano. Essa consciência é muito efêmera. E dentro da concepção do yin e do yang, o yin, com a sua estrutura de água, ela puxa, ela atrai o fogo do coração, fazendo com que nós não sejamos nem tão maníacos, nem tão depressivos. Bom, há o medo paralisante, e isso é nocivo. Por quê? Porque faz com que nós tenhamos riscos de vida. Nesse sentido, as fobias ou as manias, por exemplo, poderiam tirar-nos da nossa consciência natural. A nossa mente, que está armazenada dentro do nosso coração, ela já não é tão capaz de fazer com que haja toda uma concepção de pensamento, de raciocínio, para que nós sejamos capazes de nos afastar do perigo. Ou ainda, e esse é um caso muito interessante, quando nós estamos com pânico,
a nossa mente, a gente não vê mais nada. Aliás, a única coisa que a gente vê é aquilo que nós imaginamos, e às vezes de fato o é, e não é. É a própria mente que imagina um perigo iminente. E esse perigo iminente é capaz de nos matar, ainda que não exista. Então, na sociedade mundial, né, na sociedade ocidental atualmente, muitas dessas manias e muitas dessas fobias, principalmente, elas são tratadas com antidepressivos, psicóticos, antipsicóticos, ansiolíticos. Mas todos os medicamentos, como todo mundo sabe, são uma faca de dois gumes. Eles conseguem aplacar esses estados. Em contrapartida, eles alteram toda a conformação da maquinaria de sinalização do cérebro. No segundo sentido, os antipsicóticos, antidepressivos, enfim, eles também fazem com que haja uma propensão ao indivíduo, o paciente, desempenhar, na verdade, desenvolver uma dependência química, física e psicológica. E isso é um grande problema hoje, que até a própria Organização Mundial da Saúde tenta desenvolver diversas diretrizes e ações a fim de que haja uma diminuição tanto das prescrições quanto também da utilização desses medicamentos. Onde entra a acupuntura? A acupuntura, nos próximos anos, é a chave, uma das chaves principais que a Organização Mundial da Saúde vem desenvolvendo e propondo que seja utilizada para diversos casos, não só de analgesia, dor, mas também para quadros psiquiátricos. E é nesse sentido que, quando nós, através da acupuntura, mobilizamos as energias, ou seja, toda a capacidade fisiológica e homeostática dos rins, para fazer com que haja uma maior otimização da racionalidade presente no coração. De novo, equilíbrio, água, fogo. A acupuntura ela é extremamente eficaz em distúrbios emocionais, distúrbios físicos, e é uma excelente forma de se tratar, uma vez que não há efeitos colaterais, como há nos medicamentos. Ok? Uma última observação: nas culturas antigas, onde que se concentrava a coragem do indivíduo? Nos lombos. Ora, onde é que está localizada os rins? Na região lombar. Quais são os hormônios que fazem essa questão de preparar o organismo com luta ou fuga, sono-vigília, agressividade, virilidade? Os rins, juntamente com as adrenais. Ora, nós temos aí a adrenalina, que vai fazer com que haja vasoconstrição, maior aporte sanguíneo nos músculos. Além disso, em condições de estresse a curto e médio prazo, né? Nós temos também o cortisol, que vai fazer toda a mobilização dos depósitos de glicogênio no corpo. Além disso, nós temos também a testosterona, que não somente é um hormônio sexual, é um hormônio social. A gente pode até falar nisso nos próximos vídeos. Então vejam que todo o conceito do yin, do Shan, ele consegue contemplar diversas etapas, diversas facetas e nuances de uma coisa chamada medo. E é nesse sentido que o vídeo se propõe a pincelar um pouco mais dos segredos e, na verdade, toda essa riqueza oriental presente na acupuntura e na medicina chinesa. Eu sou Leonardo Braga, sou farmacêutico, acupunturista, PhD em Biologia Celular e Molecular, e esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço.